Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Divino Mestre esteja reunida aqui conosco, com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos acompanha em nossa labuta diária, nossos estudos, que possamos estar aqui à maneira dos antigos primeiros cristãos que, vindo em uma seara de dor, de dificuldade, reúnem-se a fim de se reconectar com o bem, reconectar com o seu propósito, reconectar com aquilo que nós buscamos de descobrir as nossas verdades espirituais. Antecipadamente, nós agradecemos ao convite de retornar aqui com muita humildade, por sabermos da extensa história que esse centro tem de colaboração em Caratinga, na região leste de Minas Gerais. Os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma das bem-aventuranças elencadas por nosso amigo maior, nosso irmão mais velho, Jesus, no início do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, melhor dizendo. Para nós entendermos um pouco mais a respeito da pureza de coração e dessas nuances que tocam sobre ver a Deus, quando nós lemos essa passagem, a gente já fica um pouco interrogativo. O que seria a pureza de coração? E por que a pureza de coração me daria a qualidade de ver a Deus? Como assim? Ver a Deus com os olhos? Aonde que Jesus, então, estava querendo tocar naqueles homens simples? Mulheres e homens camponeses, muito simples, para despertar sobre realidades espirituais, imortais. A linguagem de Jesus se expressa no Espírito. Ele não fala aos corpos, ele não fala para aquilo que é transitório, ele não fala para a cultura daquela época. Se ele estivesse em Júpiter, em Marte, ele falaria as mesmas lições, em outras linguagens, com outros exemplos. Mas ele toca no Espírito, porque os seus ensinamentos nos despertam para a nossa imortalidade. Para nós entendermos onde se insere essa passagem, nós vamos lembrar que o Sermão do Monte resume a doutrina ético e moral do Cristo. É um grande discurso que ele faz do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o final do capítulo 7. É um discurso contínuo. Ele, digamos assim, ele fala sozinho, sem ser perguntado, sem ser interrompido. E um dos seus ensinamentos é o bem-aventurados, os puros de coração, ou aqueles que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus. Mais à frente, com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Allan Kardec propõe mudar um pouco a ordem que Jesus anuncia, para nós entendermos melhor as coisas espirituais paulatinamente. E assim que se encadeia o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra da codificação kardeciana, que trata sobre a parte moral. Ela nos diz, por exemplo, no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Falando sobre os povos oprimidos que sofrem, Allan Kardec aprofunda o que seria a aflição e por que eles seriam felizes nessa aflição. No próximo capítulo, no capítulo 6, ele diz: Cristo Consolador. Logo após de falar sobre os sofredores, Allan Kardec aprofunda sobre a consolação. Após isso, no capítulo 7, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, preparando o nosso terreno para a humildade. A pobreza de espírito no sentido da humildade, aqueles que buscam entender essa doutrina com simplicidade. Aí que nós entramos no capítulo que nós chegamos agora. Bem-aventurados os puros de coração. Precisamos entender então o que seria simplicidade, humildade, sofrimento e o Cristo que consola, para conseguirmos entender de fato a pureza de coração e a questão de ver a Deus. Quando nós vemos pureza de coração, nós temos uma ideia superficial de que as pessoas que têm um coração puro são algumas vezes perfeitas. Jesus estava falando então apenas aos povos perfeitos, digamos assim? Será que ele convidava para
sermos felizes apenas aqueles perfeitos? Quantos seriam, então, aqueles que iriam levar a sua doutrina à frente? Quantos perfeitos tinham ao lado dele, se não somente ele mesmo naquele momento? Ele conta com os aflitos para a implantação do seu reino aqui na terra. Ele conta com os pobres de espírito e com os puros de coração. Vamos entender então mais à frente que a pureza de coração não é simplesmente a perfeição. Quando nós vemos a palavra coração, o que ela traz para nós? O que representa para nós, povo ocidental, a palavra coração? Quando nós falamos, meu coração está passando por dificuldades, a gente pensa logo no sentimento, no órgão do sentimento, que simboliza as nossas dificuldades emocionais, as nossas intenções, a nossa sinceridade. Mas será que é só isso mesmo? Algumas vezes a pureza de coração é entendida como tolice, como ingenuidade, como passividade. Os povos tolos, será que é isso que Jesus estava querendo dizer? Aquele que é puro de coração é ingênuo, não consegue valer a sua doutrina? Podemos imaginar isso de Jesus? Tolice? Podemos imaginar que com pureza de coração ele não conseguiria edificar o reino de Deus no coração dos homens? Ele faz um convite sereno, um convite simples, para nos despertar para as energias espirituais que adormecem dentro de nós. Quando ele nos diz que eu e o Pai somos um, ele nos fala que a vontade de meu Pai é a minha vontade. Mas ele diz mais à frente, tudo isso que eu fiz, vocês poderão fazer, e muito mais, se para isso aplicardes um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. Se aplicardes um pouquinho de fé na pureza de seu coração, poderemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais. Mas quando falamos novamente, precisamos de entender o sentido da palavra coração para os povos hebraicos. Porque Jesus falava para os hebreus, ele utiliza os recursos da época, os costumes da época, para dar os seus ensinamentos. E para o povo hebreu, o coração não é apenas o órgão do sentimento. Por exemplo, para os egípcios, na Mesopotâmia, o fígado era o órgão que representava o centro da vida física, espiritual, moral e intelectual. O fígado era o órgão central da vida humana. Para os hebreus, o coração pode ter mais ou menos 5 significados. Quando nós vamos no dicionário bíblico, em que os estudiosos da Bíblia fazem uma comparação de qual é o significado que naquela frase Jesus estava se referindo, eles chegam à seguinte conclusão: o coração representou na passagem bíblica 29 vezes o órgão físico e figurado, o órgão, matéria, 257 vezes a personalidade, a vida íntima, o caráter, 166 vezes os estados emotivos de consciência, coragem, temor e amor, as atividades intelectuais, atenção, reflexão e memória. O coração também representa a volição, os propósitos, as intenções. Então, quando Jesus elenca, bem-aventurados os puros de coração, falando para os hebreus, ele diz, bem-aventurados os que têm puro a personalidade, os estados de consciência, as atividades intelectuais e as intenções. É a partir desses exemplos que ele vai arregimentando os seus ensinamentos, utilizando o contexto da época e a cultura da época. O nosso desafio aqui, então, é transportar essa linguagem para a nossa atualidade. Como que seria, então, o exercício da pureza de coração, da possibilidade que Jesus nos diz, de que é possível no nosso dia a dia? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, então, nós temos essa passagem. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto, ou porque, verão a Deus. Pureza de coração. Quando nós vamos novamente aprofundar o sentido da pureza, nós vamos chegar à seguinte conclusão:
A pureza representa a simplicidade. A pureza representa a sinceridade. A pureza representa não ter em seu coração algo que está sujo, impuro, guardado então uma segunda intenção, ou guardando intenções malévolas na condução do nosso dia a dia. Mais à frente ele diz: aqueles que vão ter puro coração poderão ver a Deus. A visão, que para os hebreus representa o principal órgão da percepção. Perceber o reino de Deus. Como nós temos percebido o reino de Deus? As dificuldades que nos aparecem batendo a porta. Qual que é a nossa postura mental quando estamos passando por essas dificuldades? Nós nos revoltamos? Nós nos encolerizamos? Nos rebelamos? Ou nós nos aceitamos de braços abertos? Os sofrimentos que nos aparecem não por acaso. Nada é por acaso dentro da nossa doutrina espírita, que nos fala que o acaso não existe. Se esperássemos que o acaso produzisse inteligência, o nada poderia produzir o universo inteiro, com sentimentos, com leis, com formas físicas, com a matéria. O nada não existe. Tudo tem um porquê. E todas as dificuldades por quais passamos também têm um porquê. A percepção do reino de Deus à nossa volta, para que ela seja feliz, é necessário que seja com sinceridade e pureza. Nós vemos aqui, por exemplo, duas posições muito comuns que nós colocamos em nosso dia a dia: a posição do pessimista e a posição do otimista. O otimista é aquele que, vendo a dificuldade, cruza os braços e joga-lhe pedras. Não faz nada porque não vale a pena. Eu não vou me aventurar nesta causa porque sei que isso não vai dar em nada. É uma posição mental. Uma posição que eu me coloco na dificuldade. E o otimista? Na linguagem de um grande filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, ele nos diz que o otimista tem dois trabalhos. O primeiro é de acreditar que vai dar certo, apesar da dificuldade. O segundo é provar que vai dar certo. É continuar e persistir que vai dar certo. Quando ele se coloca na posição de otimista, ele abre um leque de oportunidades para conseguir perceber a bondade de Deus à sua volta, nos dias mais difíceis de nossas vidas. A posição, então, mental que nós assumimos diante da vida fala um pouco sobre essa passagem. Quando nós fazemos alguns recortes em que Jesus toca no ponto do coração, nós lembramos do grande ensinamento que ele dá no final do Sermão da Montanha. Uma passagem que eu gosto muito, pessoalmente, que ele diz: não acumuleis para vós os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam para roubar, mas acumuleis para vós os tesouros no céu, onde nem traça alguma, nem ladrão algum pode tirar de vós, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os tesouros do céu e os tesouros na terra. Os tesouros transitórios. Tesouro representando aqui aquilo que nós mais nos apegamos. Nós dedicamos o nosso tempo. Nós entregamos a nossa força física, mental, moral e intelectual. Não acumulei para vós os tesouros transitórios, porque no momento em que desencarnar, os ladrões podem tirar de vós esses tesouros. Mas acumulei os tesouros no céu. Os tesouros no céu. Os tesouros imortais. Aqueles que permanentemente ficarão conosco ao longo de nossa existência, representando aqui nada mais nada menos do que as nossas virtudes. Construídas no passo a passo, no nosso íntimo, levamos apenas isso, com vícios e as virtudes, para a nossa próxima experiência e nossa própria existência. Se acumularmos, portanto, os tesouros do céu, estaremos ricos. Poderemos dizer que as nossas virtudes, conquistadas no dia a dia, são verdadeiramente nossas. Ninguém vai tirar da gente. E aí ele nos diz: porque onde estiver as suas preocupações, porque onde estiver o centro da sua atenção,
aí também estará o seu coração. A centralidade da sua vida física, moral, intelectual, de memória e de intenções. Mas ele completa: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas absolutas. Porque se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Os olhos são a lâmpada do corpo. A forma como nós enxergamos o mundo ilumina a nós mesmos. A forma como nós percebemos o mundo ilumina o nosso corpo. E o nosso corpo no sentido material também. Para superar as doenças, para vencer as dificuldades, para tomar uma conduta mais ou menos correta, a forma como nós enxergamos o mundo fala muito sobre como nós nos sentimos. Porém, se ele nos diz, Jesus, se a luz que há em ti são trevas, quer dizer, existe luz em nós. Mas muitas vezes nós a colocamos nas trevas pela nossa percepção equivocada das coisas. Aquele brilho que Jesus nos disse que existe em nós, como uma semente divina colocada em nosso íntimo para ser regado, se nós vivemos a percepção dessas dificuldades apenas na maldade, no pessimismo, na dificuldade, a oportunidade que nós temos de iluminar esse corpo fica em trevas ainda maiores, porque nos existe a possibilidade de mudar a nossa casa mental, de encarar a vida com outros olhos. E quem Jesus coloca como o exemplo de simplicidade e pureza de coração, ele nos diz, quando aos discípulos, algumas criancinhas foram ao encontro dele, e os discípulos, vendo que aquelas crianças eram impuras, afastaram essas crianças de Jesus. E o mestre, que aproveitando de cada momento, de cada contexto, grava um ensinamento que fica marcado para toda a sua história evangélica. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as e impondo-lhe as mãos. Mas à frente os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Jesus põe ao seu lado uma criança e lhe diz que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, dele não entrará. Na superficialidade fica difícil de entender se não aprofundarmos o contexto no seu sentido espiritual. A primeira coisa que nós temos que pensar aqui é que quando as crianças estão indo ao encontro de Jesus, algumas pessoas repelem elas. Qual que é o significado que existe quando uma criança vai ao encontro do que é bom? Do encontro daquilo que nos faz melhor. Eles queriam abraçar o Mestre. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Quando, por exemplo, alguém com um passado com dificuldades busca, por exemplo, uma atividade dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso, e a gente olha, esse aqui não merece não, esse aqui não pode, esse aqui fez muita coisa no passado, esse aqui está impuro, ele não merece essa atividade, impede. No momento em que ele estava como uma criança buscando o reino de Deus. Parece um tanto injusto algumas vezes nós pensarmos que as crianças guardam em si grandes dificuldades ancestrais, de fato. Allan Kardec aprofunda essa passagem quando ele nos diz que quando encarnamos, as crianças no seu estado espiritual estão na fase mais primorosa, na fase mais adequada para corrigir-lhes as dificuldades anteriores. As crianças são dóceis, são ingênuas, são sinceras, se entretêm com qualquer coisa, buscam qualquer coisa, e é nesse momento em que os educadores, os pais, os irmãos, os evangelizadores têm uma grande oportunidade de corrigir as dificuldades que vieram na ancestralidade desse ciclo. Quando ele atinge mais ou menos ali os 7 anos,
ele vai descobrindo a sua personalidade, se tornando ali um adolescente um pouco mais rebelde. Quando ele assume então o seu estado espiritual que veio para si. Se não aproveitarmos esse momento, entre os 0, entre até os 7 anos mais ou menos, não especificamente, perdemos grandes oportunidades de fazer uma correção, que pode mudar totalmente a direção desse espírito que está encarnando. Mas vamos nos atentar que Jesus coloca aqui que as crianças, quando aqueles se colocam em posição de criança diante do reino dos céus, esses são os maiores. Quando nós estamos, portanto, na posição de pessoas humildes, simples, sinceras, buscando esse reino de Deus, nós nos tornamos os maiores. Quando buscamos esse reino de Deus com sinceridade, com pureza de coração. Aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, aberto, tirando a sua vaidade, tirando o seu orgulho, tirando o seu egoísmo, nele não conseguirá entrar. Porque quando falamos sobre pureza de coração, nós falamos sobre conseguir perceber o reino de Deus. Se fechamos os nossos olhos com a capa do orgulho e com a vaidade, colocamos a impressão de que nós somos perfeitos, que nós não precisamos de mudança, de que o reino de Deus não vai nos adicionar nada na vida, nós não vamos conseguir perceber aquilo de bom que está à nossa volta. No capítulo 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai elencando os pontos espirituais que cabe nos refletir a respeito da pureza de coração. Ele toca no ponto dos pensamentos, quando Jesus nos diz: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. A palavra adultério aqui não representa apenas o seu sentido matrimonial. A palavra adultério, no seu sentido espiritual, quando nós vamos na tradução bíblica, representa todo mau pensamento. Tudo aquilo que leva o homem à queda. Jesus toca no pensamento, ao dizer que no momento em que nós jogamos um mau pensamento a alguém, já em nosso coração cometemos o equívoco, o tropeço, o significado da palavra pecado. E aí que a doutrina é um pouco pesada, não é? Porque a gente pensa assim: nossa Senhora, e agora? Se até no pensamento eu estou cometendo pecado, o que eu vou fazer? Quantos aqui não têm um mau pensamento no seu dia a dia, a sua dificuldade alheia? Aí vem aquela coisa na nossa cabeça: nossa Senhora, eu sou um pecador, então, ai meu Deus do céu, não vou sair daqui nunca. Allan Kardec pergunta: sofrem-se as consequências de um mau pensamento, embora nenhum efeito produza? Quer dizer, aquele que o pensamento mau vem à cabeça e ele repele, ele tem a mesma justiça sobre aquele que o pensamento mau vem e ele a pratica? Será que é isso? O senso de justiça divina? Pois bem, sobre esse respeito, Allan Kardec nos diz que naquele em que o pensamento mau nem sequer aparece, o progresso já realizou. Naquele que o pensamento mau aparece, ele interpreta e repele, neste o progresso está em vias de se realizar. Naquele, entretanto, em que o pensamento mau vem, ele acolhe e só não o pratica porque não tem a oportunidade, neste o progresso está paralisado. Portanto, vamos parar na zona do meio que nos cabe refletir. Naquele que o pensamento mau vem e a gente repele, estamos em progresso, estamos no caminho, estamos nos pondo na posição de transformar aquilo que eu já fiz há muito tempo atrás, reproduzindo antigos atavismos, como Joana de Ângeles nos diz, em várias das suas obras, os antigos comportamentos de cadeias viciantes que nós reproduzimos ao longo de várias existências e que nesse momento nos cabe traçar uma nova rota. Portanto, quando vem um pensamento negativo, refletemos: precisamos dele? O que eu posso fazer com ele? Ele é necessário? Ele me compraz? Por que eu preciso de praticá-lo?
Nós estamos a todo momento sob influências ordinárias. Quando, em Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os Espíritos têm alguma influência, exercem alguma influência sobre a nossa vida, é uma grande resposta que entre os Espíritas é quase um jargão, né? De ordinário, são eles que vos dirigem. A todo momento estamos sob essas influências boas e negativas. Cabe-nos fazer o arbítrio daquilo que nós precisamos em nossa mente. A verdadeira pureza e as mãos lavadas. Quando era comum, na época de Jesus, entre os doutores da lei, que quando alguém fosse fazer algum alimento e ia se alimentar, havia uma lei em que ele deveria lavar a mão. E esse lavar a mão representava um ato simbólico nessa doutrina, como se representasse lavar o espírito antes de se alimentar. Jesus, sabendo dessas leis, comete um delito, digamos assim. Junta seus discípulos ao céu aberto e começa a repartir o pão e se alimenta sem lavar as mãos. Os fariseus ali falam assim, igual a gente fala de vez em quando, não lavar a mão não, lá, fez mal, não obedeceu a lei. Esse aqui, não obedeceu a lei não, ele não é puro não. E Jesus, sabendo da maldade que há no psiquismo desses fariseus, diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Os fariseus, aqueles que eram dados a responsabilidade de interpretar a lei mosaica, vinda também pelos profetas, os fariseus representam os sepulcros caiados, aqueles que têm a carcaça bonita, que têm os rituais apregoados, que fazem os cultos, elevam com voz alta as suas orações a Deus, mas em seu coração existe muita impureza exercitada. Jesus ataca a hipocrisia, como a dizer, não é possível ter essa incoerência no reino de Deus. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu vejo dentro de Jesus, que é bom, eu quero por dentro e por fora, eu quero para todos, eu quero para mim também. Essa vivência no seu passo a passo toca na simplicidade e na humildade, em nos tirarmos essa carcaça, tirarmos esse homem velho que adormece em nós. Quando Paulo, na carta aos Efésios, nos diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, para se revestir de uma nova maneira de pensar e de agir. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir desse velho homem, do homem que eu estou em intenso conflito entre aquilo que eu fui e aquilo que eu quero ser, aquilo que eu já sou e aquilo que eu quero ser mais ainda. Esse grande conflito que nós trabalhamos desde a nossa animalidade é o conflito entre o velho homem e o homem novo. E ela passa no ponto de nos modificarmos, nos revestirmos de uma nova maneira de agir e de pensar, limpando as impurezas intimamente para conseguirmos atacar o reino de Deus com pacificação e com brandura, para sermos vivos e coerentes de dentro para fora. Esse ponto aqui nos toca também na percepção quando nós falamos sobre a nossa forma de se relacionar com Deus, a nossa forma de se relacionar com a nossa religião. No sentido científico, é o que nós chamamos de religiosidade, a forma como nós encaramos os cultos, os ensinamentos, as tradições religiosas. Como essa religião que eu escolho para mim impacta a minha vida?
Qual o sentido que existe em religiosidade ao buscar a doutrina espírita segundo o Evangelho de Jesus? Ela transforma? Ela me modifica? A religiosidade, nós podemos classificá-la de várias formas, mas a que mais dá impactos clínicos de saúde mental, quando nós estudamos artigos sobre psiquiatria, é a religiosidade que eles classificam entre extrínseca, a religiosidade externa, e a religiosidade intrínseca, a religiosidade interna. Para resumirmos um pouco o significado dessas duas, um grande psiquiatra chamado Alexandre Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos diz, em resumo, que a religiosidade extrínseca são aqueles que buscam ser servidos por Deus, e a intrínseca é aquelas que buscam servir a Deus. Aqueles que exercitam, portanto, a religiosidade externa estão buscando meramente o convívio de comunidades, buscar ser abençoado, receber bonanças por orar um pouco mais, por rezar um pouco mais. A religiosidade que está externa. Quando nós vamos nos aventurar nas pesquisas sobre aqueles que praticam, segundo os estudos, a religiosidade interna, aquele que busca sentido na sua crença, aquele que coloca a sua dificuldade e faz assim: estou passando por uma dificuldade, o que Jesus pode me adicionar nessa dificuldade? Coloca Jesus então como prisma para conseguir ampliar a visão, coloca a religião como um centro das suas interpretações diárias. Quando nós vamos, por exemplo, comparar esses dois grupos, nós chegamos à seguinte conclusão: naqueles que têm em seu coração, em seu comportamento, o padrão de religiosidade interna, aqueles que vivenciam a sua doutrina, aqueles que se colocam à disposição em tarefas, que se envolvem, que defendem, que praticam, têm melhores níveis de saúde. E não são níveis de saúde apenas mentais, por exemplo. São níveis de saúde de menores índices de doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, menores níveis de suicídio e tentativa de suicídio, menores níveis de depressão, e quando entram em depressão são os que saem mais rápido, menores níveis de abandono, menores níveis clínicos de uma forma geral, adoecem menos. Até a diabetes, inclusive, tem uma resposta melhor quando comparado esses dois grupos, para percebermos no antigo ensinamento de Jesus, quando ele nos diz: se os teus olhos forem bons, teu corpo estará iluminado. Se os teus olhos forem bons de encarar o reino de Deus e as dificuldades, buscando enxergar o reino de Deus, o próprio organismo físico reage com bonança, reage com bondade. E não é muito difícil nós percebermos isso. Quando, por exemplo, um grande pesquisador nos Estados Unidos chamado Dr. McLeave, em Harvard, ele se aventura para perceber, por exemplo, se nós adotarmos alguns comportamentos, quais impactos clínicos que isso poderia ter em nossas vidas. Quando, na década de 90, por exemplo, no momento em que o materialismo estava ainda muito mais forte do que hoje, ele propõe essa doutrina, propõe essa corrente de pensamento, quando ele nos diz, em um seminário, que ele vai defender a sua tese, pega um best-seller que narra uma cena erótica, e descrevendo essa cena, o público fala para ele parar: olha, isso aqui não é o momento de você fazer isso não, nós estamos aqui falando de coisa séria. Ele diz: ah é? Eu também. O que é que vocês sentiram quando eu estava narrando essa cena? Olha, é óbvio. Quando a gente está pensando nisso, nossos órgãos sexuais reagem na mesma medida. Ele diz: ah, é mesmo? É isso que acontece? Sim, é verdade. Realmente, é isso que acontece. Se nossos órgãos mentais, então, se nossa mente está sintonizada com o sexualismo, os nossos órgãos sexuais reagem nessa proporção. Mas se a nossa mente estiver voltada para o amor, a bondade, o altruísmo, quais são as células que estão sofrendo impacto disso? E aí ele vai aprofundando as suas pesquisas, estabelecendo comparações com populações de determinados comportamentos,
chegando à conclusão que pessoas altruístas, voltadas para a caridade, têm melhores níveis, como nós falamos, de saúde, de uma forma geral. Especificamente, cada desses pontos é detalhado, como a nos dizer que a forma como nós encaramos a vida e praticamos essa vida tem impactos até mesmo em nosso corpo. E André Luiz, em o livro Evolução em Dois Mundos, fala sobre as células pensamento. São as células que estão conectadas uma a uma aos órgãos, as células materiais de nosso corpo. Tudo que nós pensamos reverbera nessas células físicas. Mas não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de crescimento também espiritual. Quando nós colocamos-nos na pureza de coração, limpando não somente as nossas mãos, mas o nosso espírito, lavando-nos dos pensamentos negativos, do pessimismo, da raiva, nós estamos mais próximos de conseguir enxergar e perceber Deus em nossas vidas. Kardec continua. Isso aqui agora. Com licença. Kardec continua interpretando uma grande máxima quando Jesus nos diz: é preciso que haja escândalo no mundo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Os materialistas atacaram com grande força essa expressão, quando ele nos diz na superficialidade novamente que o homem tem que praticar a maldade. Dá a entender isso algumas vezes, não dá? É preciso que haja escândalo no mundo. Então tem que haver maldade no mundo. É preciso que haja, por exemplo, um desastre que aconteça na cidade de Brumadinho. É preciso que haja isso para que os homens se transformem? Eis a grande questão. Pouco a pouco Kardec aprofunda. Deus, que é infinita justiça e bondade, faz daquilo que em maldade, havendo nas imperfeições humanas, produza algo de bom, produza algo melhor. Mas não é porque os homens precisam da maldade para se aperfeiçoar, porque senão nós vamos entrar num sofisma, numa lógica de que nós viemos para fazer o mal. Aí nós vemos a maldade e aplaudimos: olha, esse aqui foi pelo desastre de Brumadinho que as pessoas se transformaram, então vamos bater palma para aqueles que se negligenciaram nesse momento. Será que é isso que nós vamos fazer? Que nós precisamos de fazer em nossas vidas? Como que nós enxergamos então os escândalos? E o escândalo aqui, novamente, não é no seu sentido de causar espanto, mas escândalo, na sua linguagem etimológica, representa tropeço, tudo que leva ao homem à queda. Porque, sendo imperfeitos, os homens praticarão imperfeições. E Deus, que é infinita justiça, faz com que dessa mesma maldade surja algo bom. No mesmo momento em que houve, por exemplo, o desastre de Brumadinho, uma correnteza de solidariedade se operou naquela direção. Mas não precisava de haver a maldade para haver solidariedade no coração dos homens. Mas, se aproveitando disso, houve uma bonança, uma transformação. Haroldo Dutra Dias, ele aprofunda essa passagem mais especificamente. Nós não vamos nos aventurar a falar do desastre que aconteceu em Brumadinho, quando ele fala, citando o livro Ação e Reação, das desencarnações coletivas. Se interrogarmos o caso a caso de cada um daqueles que desencarnaram, chegaremos à conclusão de que não houve injustiça. Mas mesmo aqueles que estiveram passando por isso não foram abandonados à relés da espiritualidade. Haroldo narra um fato de um amigo dele, de um amigo dele que estava naquele momento em desencarnando, em que eles foram fazer uma prece para famílias que estavam naquele momento, não encontraram o corpo, e sentiu o amparo da espiritualidade ali naquele momento, sentiu a presença na sua divindade das pessoas que precisavam de passar
por aquela situação. Mas não é porque a maldade haveria de existir. Jesus, a esse respeito, nos diz: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-vos longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo do inferno. Se nós, novamente, pegarmos a superficialidade dessa interpretação, nós vamos ver chegar a grandes absurdos, como na prática da antiga lei de Talião. Se eu corto uma mão de um inimigo, eu mereço que minha mão seja cortada. E aí nós vamos ter um mundo de cegos e de cotocos, porque existe maldade no mundo. O que Jesus queria dizer, então, ao citar esse exemplo e essa recomendação? Vamos aprofundar. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de queda, a mão e o pé, não no seu sentido material, mas aquilo que foi objeto de queda para mim na existência passada. A avareza, o dinheiro, ou até mesmo esse braço mesmo, que poderia ter sido o algoz de grande pessoa simples na época da escravidão. Se essa mão e se esse pé nos é objeto de escândalo, se nós não conseguimos aproveitar os instrumentos que nos foram colocados para o nosso bem, corte esses instrumentos e lance longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, que inicia a sua reencarnação. No processo de planejamento espiritual, nós temos muito isso, não temos? Quando nós vamos planejar a nossa encarnação, algumas vezes, nós temos a oportunidade de dizer: olha, eu acho que eu consigo passar por essa tarefa. Nessa posição aqui, eu consigo operar no sentido do bem. Mas algumas vezes nós nos dizemos: olha, na reencarnação passada, eu falei muito em termos de riqueza, ou falei muito nos títulos e posições sociais em que eu estava. Por isso eu acho que eu não nascer com essa mão, com esse pé, porque ele ainda vai me fazer motivo de queda. Quando nós vemos, por exemplo, as grandes dificuldades da própria questão física, da deficiência física, Allan Kardec nos diz que muito existe para fazer essas correções. As correções daquilo que algumas vezes eu fiz no passado. Não lançando anátema sobre aqueles que passam por dificuldades do ponto de vista físico, orgânico, porque muitos deles servem de exemplo para nós. Por isso que essa mesma maldade serve de bondade para aqueles que estão ao nosso lado. Mais à frente nós vamos entender que a aplicação da lei de Talião no sentido espiritual é verdadeira, mas aquela no sentido material, olho por olho e dente por dente, só produzirá, como dissemos, um país e um mundo de cegos e de cotocos. Quantas oportunidades, então, nós pedimos para deixar para outra existência? Quantas dificuldades nós temos hoje que se aparecem como oportunidades para melhorarmos o nosso dia a dia? A limpeza e a pureza de coração passa sobre a percepção, sobre os olhos, sobre a visão daquilo que está do nosso lado. Quantas dificuldades nós nos queixamos, mas que servem para o nosso bem. Emmanuel, quando vem interpretar a passagem de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. O mandamento que era para a vida, representando as leis divinas, as leis ensinadas por Jesus e pelos profetas, que são para a minha vida, eu ainda acho que é para a minha morte. Quantos de nós se coloca como um carvão que diante de um buril, o equipamento que faz a lapidação do carvão, se perguntássemos a esse carvão aí se ele queria entrar no buril, ele diz: olha, eu não quero não, deixa eu quietinho aqui na posição de carvão, porque aqui eu estou confortável. Se perguntasse se na próxima oportunidade se ele quisesse entrar, não, deixa eu aqui carvãozinho do jeito que eu estou. Mas pelo processo irresistível do progresso, esse carvão precisa de passar pelo burilamento.
passando por esse brilhamento, ele sofre algumas vezes. Mas ele se transforma depois em diamante brilhante, que ilumina os caminhos da humanidade e daqueles que estão à sua volta. A grande questão da dificuldade, então, se encerra no ponto que nós paramos o nosso psiquismo. Até onde nós enxergamos as dificuldades? Esse grande reformador e aprimorador de nosso ser, da individualidade, do aperfeiçoamento das riquezas que são do céu. Muitos de nós se colocam então como carvão diante da dificuldade que se aparece, não antevendo os gozos futuros que nos aguardam ao encarar com felicidade aquilo que nos foi posto ao lado. Quando nós então percebemos que algumas vezes, citando o caso dos anencéfalos, das pessoas que vêm sem grande parte da massa encefálica, que Divaldo Franco nos revela pelo espírito de Joana de Ângeles, que muitos deles projetaram contra o seu cérebro projetis de fogo e suicidaram, desorganizando-se todo o seu arcabouço perispiritual, e tem nessa oportunidade, nesse momento de reencarnar por um período breve, de 4 meses, 1 ano, 2 anos, reorganizar-se perispiritualmente, para que na próxima encarnação ele consiga projetar-se espiritualmente com mais leveza. Essa grande oportunidade, muitas vezes, é visto como uma negativa, se considerarmos apenas a materialidade do mundo. Nós temos, na lei federal, um grande movimento para fazer com que se permitam os abortos dos anencéfalos. Quantas oportunidades se perdem nesse momento, se nós agirmos nessa direção, daqueles que passam nesse momento por um período de transformação espiritual do resgate que fizeram no passado. Mas nós estamos aqui, como crianças ainda. Nós passamos e transitamos ao longo de várias existências, em várias religiões. Vivemos a espiritualidade de cada uma delas. E diante de Jesus, nós ainda somos crianças. Temos muito ainda a aprender. Mas, como dissemos, reforçando várias vezes, se nós nos colocarmos como uma criança nessa busca ao reino de Deus, poderemos naquele momento nos tornarmos os maiores. Experimentar a bonança de receber o reino de Deus com sinceridade, entreter, pegar, como uma criança faz na sua simplicidade, se aventurar nesse reino de Deus. Um espírito protetor nos fala uma mensagem em maneira de carta. Nós vamos tomar a liberdade de ler na íntegra, aproveitando do ambiente espiritual desse momento, para fazer um processo de introspecção dentro de nós mesmos. Nós tocaremos aqui, aproveitando uma música que narra sobre as bem-aventuranças, e faremos uma leitura dessa grande carta que nos traz grandes ensinamentos a respeito das criancinhas que nós somos. Aqueles que quiserem permanecer de olhos abertos, podem ficar, mas nós convidamos para fecharem os olhos e se entregarem um pouco mais para essa música, nesse momento. Coloquemos na posição de aceitação, de humildade, para refletirmos sobre essas dificuldades e as formas como nós temos de encarar. O título chama Deixai que venham a mim as criancinhas. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio, que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos? Esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude,
que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amarrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e que perseguem, poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de retirar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que voa sobre os ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se parte do elemento de vida do seio do Senhor. Que assim seja.